Você sabe que quando eu vi essa entrevista eu fiquei impressionado, né, com a... Bom, primeiro que eu fiquei impressionado com tudo que tem acontecido em relação Pedro, Flamengo e Sim. Flamengo em si, né? Um informante de dentro, um jornalista que faz uma... Olha, querem vender aí 15 milhões, o quê? Não, não quero, vou, não vou. Não, O que e o você mais acha, legal. Gabi? Não, eu achei interessante que o Felipe fala assim. Não vou entrar em detalhes. Ele entrou em todos os Todos os detalhes. Ele falou ponto a ponto. Que mostra aquela ingenuidade dele ainda como treinador, de ter que lidar com as coletivas. Não, Não consegui esconder tudo. Ou né? talvez, Sincerão. ou talvez o ingenuidade, estilo não. dele, né? Então, Eu acho talvez que você ele é mais acha. sincerão do que ele gostaria, às Meu, vezes. mas a gente viu que ele muda a feição, né? É aquela coisa que você olha e aí ele já começa a dar aquela risadinha. Eu sabia que ia vir essa pergunta. E aí você vê o jeito que ele tá falando, ele tá visivelmente incomodado com a situação. Super. E eu acho que pra ter chegado nesse ponto dele ter exposto, porque as pessoas falam, ai, nossa, roupa suja lava em casa, né? Mas assim, pra ele ter chegado Nem nesse sempre, ponto de né? expor dessa maneira, o negócio tá brabo. Uma coisa também eu soube que hoje de manhã lendo que o Pedro reuniu o elenco e conversou a portas fechadas, sem o Felipe e só o elenco. Não sai, tem não um sabemos. informante, né? Então, agora nós vamos ver agora a gente vai aguardar para ver se vaza essa conversa, mas né? ele se Eu reuniu com o acredito elenco. muito na mentalidade, né? A gente muitas vezes fala, o Abel Ferreira é arrogante em entrevista, mas aí a gente vai para Portugal e a gente vê que o estilo do português é um Sim. pouco assim de ser direto. E eu já vi muito o Felipe Luiz falar que ele é um cara que se inspira muito no Simeone. O Simeone, ele é campeão no Estudiantes sem falar com o Verón. Na série dele ele conta isso. E isso me remeteu muito na hora que ele falou, o Pedro quer ser campeão comigo? Então ele vem, se ele não quer, ele sai Eu não fora. quero abraço, né? E foi muito o que o Simeone fazia. O Verón não é meu amigo, mas a gente tem que ganhar junto. Então nós vamos saber ser profissionais. É aquilo, você não precisa gostar de mim, eu não preciso gostar. A gente trabalha junto, dá um bom resultado. É isso aí que importa. Então eu acho que às vezes o brasileiro, o nosso estilo de jogo, muita gente tem que ser amiguinho, coleguinha, babá. Eu acho que ele tá tentando ser ali profissional. E para ele chegar ali, eu acho que ele tava num limite. Ele falou, eu tentei proteger durante algum tempo e tal. E a gente já viu, né? A gente falava aqui, Zé, do próprio Davi Luiz falando, de outras pessoas falando, Dorival há muito tempo, há 2 anos atrás, se não me engano, falando também do Pedro. Teve aquela Ceni. confusão com o Rogério Sampaoli Ceni também, né? Rogério Ceni, né? Todos falaram do Pedro. Então, assim, a gente tem que saber apurar, porque cada um reage de uma forma. E o Felipe Luiz, ele é um cara que mostrou que ele vai ser sincero. Ele não era amigão do Gabigol, e ele tirou o Gabigol quando foi preciso. E eu imagino que deve ser uma coisa para ele, assim como a Gabi falou, né? Que ele parece muito sentido, porque ele estava jogando até outro dia, né? Exato. Ele cara, tava ali. E é desrespeitoso, mas É. quando ele fala sobre desrespeito, eu acho que é isso, é um compromisso. Todo jogador do Flamengo tem um compromisso em ser campeão com o Flamengo. E se um jogador no treino tem os piores índices, é assim, mano, desculpa, mas pro Felipe Luiz chegar e falar, o Pedro teve os piores índices de GPS, não é que foi os piores índices perto do grupo. Foi Provavelmente muito fora. foi muito Ô, discrepante. Bira, e o que é isso que ele Sabe, fala? esse Uma número? coisa que ficou assim na minha cabeça. O que é? Será que é isso que ele fala? O deboche. Não, eu acho que o deboche é isso, porque quando as pessoas... Tipo de ter entrado no campo ontem, anteontem, Também, vestido sabe? Eu e acho sabendo que ele não tá sempre nem. nesse lugar, sabe? Quando teve a crise lá com o Sampaoli, foi porque ele não quis aquecer, né? Pediram para ele aquecer e ele fez. Foi ele que tomou um soco, né? Foi. Entendeu? Então, Nossa, é tipo, mesmo, não lembrava ele disso. tem esse perfil meio irônico, né? Aparentemente, dentro do grupo. Isso irrita, velho. E isso irrita, exato. E aí você vê todo o grupo se matando, se doando ali para ter um melhor. Pô, o Flamengo foi eliminado, né, da Copa do Mundo de Clubes, né? E assim, tomou um baile do Bayern. Então, todo mundo incomodado. Quero dar resultado no primeiro jogo. Aí você volta e o cara tem a pior semana dele, é estranho, cara. Não, e ele fala, o Felipe Luiz Depois fala, ele não ter aceleração. jogado, né? Porque se ele jogasse na Copa do Exato. Mundo, talvez ele E ele treinasse falou, legal. depois da lesão. Ele foi muito claro. Não, e ele fala, o Felipe Luiz cita aceleração, desaceleração. Então eu imagino que o deboche seja justamente nessa parte, assim. O Felipe Luiz pediu, a comissão pediu pra eles fazerem algum exercício. 10 tiros Aí ele de vai 100 fazer, metros, tipo, né? tiro, os caras fazendo pá, e ele assim. Trotando. Tipo, eu acho que é um deboche- pouco disso. Existe deboche solução? tá. Qual a solução? Zé, Tipo, eu vou ser sincero, chora cara, e pede a gente já vinha desculpa. falando sobre a utilização do Pedro sem nem saber, né, desse caso, mas a gente já vinha falando como talvez o Felipe Luiz
esteja seguindo nessa tendência mundial de ter um 9 móvel, né? Um cara que diferente se entrega do defensivamente, um cara que jogue como armador, além de camisa Pedro no 9. Santos, Bira. Pedro no Santos, aceita? Aceito. Que isso? Óbvio De que olho aceito. Você já fechado. viu que o Eu individual também. não adianta. Porque- Já tiveram o Neymar ali no auge. Não, mas não é individual. Não, é. O Neymar é o Pedro. Pergunta O se eu Neymar aceito no toca Corinthians. para- Mas já Eu não teve aceito o no Tiquinho, Corinthians, que ia ser Pedro. maravilhoso com ele. Não, mas você tá comparando o Tiquinho com o Pedro. Não, mas o Aí- Tiquinho foi uma baita contratação também. Oi, mas você tá comparando o Tiquinho com o Pedro. Não, tô querendo dizer que existem pessoas Então, e você acha tudo jogadores bem. Então, você diferenciados acha que que meu chegaram time pra na jogar. zona do rebaixamento eu vou falar, não, Não. Pedro, pra quê? O problema é, não. dinheiro, né? O São Paulo, por exemplo, não teria nem dinheiro pra pagar o VR do Pedro. É então, isso. assim, Então, o Corinthians também. Não, tem. total. Mas o Pedro, ele é um excelente jogador. Acho que foi o que o Felipe falou, né? Eu tenho um atacante que faz 30 gols. Eu não vou no mercado procurar um atacante. Eu tenho esse atacante É. no elenco. A questão é, até quando eu tenho ele, né? E aí, a partir do momento que o Felipe tira ele dos relacionados, é para dar um recado. E aí, como que o Pedro vai reagir a partir disso, né? E ele foi ao jogo. Ele foi ao jogo. Mas eu acho que ele foi ao jogo também meio... Pra provocar um debochezinho Então, também. porque ele não estava relacionado. Ah, o que me a gente tá chamou... É pra entendendo torcida isso, falar, né? eu Me chamou a atenção. Será É. que às vezes também não é essa jogada que ele fala, que é o Criar um deboche? tumulto. Que é Então, assim... foi exatamente como quando ele falou de deboche, eu pensei ontem. Porque o Yuri estava em campo ontem, mas o Yuri tá lá no elenco. Sim. O Bidon Ele também. até a gente brincou que ele foi com uma jaqueta de couro. Eu falei, estacionou a Harley e foi. Tal, né? E o Pedro tava lá também. Numa E a declaração situação... dele, dá pra ver, porque às vezes o treinador tá implicado, sabe? Você tá com um ranço ali e você pega e fala. Quando ele vai com um embasamento de dados, não tem o que você discutir. Ele tem os dados ali de performance. E quando ele expõe, quando ele não defende o grupo, porque ele é um cara que claramente defende o grupo, sabe? O Felipe Luiz, ele não é um cara... É, Porque quando ele ele era expõe do alguém- grupo há pouco tempo, né? Ele Exato. não é um treinador que, tipo, chegou ontem no Flamengo e, tipo, não fui com a cara desses caras aí, vou Exato. ficar falando... Ele Ele tava conhece jogando muito com bem esses os caras. caras. Muito. Então, tipo assim, ele tem muito o perfil de apaziguar, sabe? Aham. Pra ele chegar e jogar assim no Alguma ventilador, coisa. é porque, de fato, é um momento de ruptura. Então, eu imagino que o Flamengo, inclusive, esteja procurando a saída do Pedro mesmo, porque não Bom tem como reserva pro fazer. Yuri, Zé? Nossa, sensacional. Venha, por favor, né? Seria É um uma negócio. carinha de Arábia Saudita, né? Tá com uma carinha de Arábia Saudita, eu também acho. Carinha de Arábia Saudita. Vai pra lá, faz Enfim.